Você já leu Napoleon Hill, sentiu aquela onda de motivação. Mas uma parte de você, talvez a mais cética, se perguntou: será que esse papo de poder da mente é real? Ou só uma filosofia bonita? E se eu te dissesse que a neurociência moderna não só tem a resposta, como pode transformar a maneira como você aplica esses ensinamentos? Muitos de nós crescemos ouvindo sobre o desejo ardente e a autossugestão, mas a verdade é que aplicar isso sem um embasamento pode gerar mais frustração do que resultado. A desconfiança em conceitos que parecem abstratos é natural, mas e se pudéssemos separar o que é pura inspiração do que é cientificamente comprovado? Neste vídeo, nós vamos fazer exatamente isso. Vamos colocar os princípios atemporais de Hill frente a frente com as últimas descobertas da psicologia e da neurociência para te entregar um arsenal de técnicas com validação dupla. Esqueça a dúvida. Ao final, você terá em mãos um guia prático para treinar sua mente, baseado em estratégias que funcionam não apenas porque Hill disse, mas porque a ciência confirma. Se você busca uma base sólida e confiável para o sucesso, sem misticismo, continue assistindo, porque vamos desconstruir para reconstruir sua mentalidade vencedora. Vamos começar com uma dose de respeito. Não há dúvidas de que Napoleon Hill foi um dos maiores observadores do comportamento humano de sucesso. As ideias dele, publicadas lá em 1937, moldaram gerações de empreendedores, líderes e sonhadores. Ele foi um gênio em identificar os padrões, as características que diferenciavam as pessoas que realizavam das que apenas sonhavam. Mas aqui está o ponto-chave. Hill escreveu sua obra-prima numa época em que não existia ressonância magnética funcional, em que nosso conhecimento sobre o cérebro era praticamente medieval comparado ao de hoje. Ele descreveu com uma precisão impressionante o que funcionava, mas ele não tinha as ferramentas para explicar por que funcionava em um nível neurológico, em um nível biológico. E é exatamente aí que nós entramos. A nossa missão aqui hoje é construir uma ponte sobre essa lacuna de quase um século de conhecimento, conectando a sabedoria filosófica de Hill com as descobertas concretas da ciência. Não estamos aqui para desmentir, mas para enriquecer. Não para refutar, mas para refinar e potencializar. Pense nisso, como pegar os projetos originais de um carro clássico e atualizá-los com a engenharia de um motor moderno. Porque entender o porquê por trás de uma técnica é o que a transforma de uma ideia vaga em uma ferramenta precisa e poderosa para sua mente. Vamos começar pelo primeiro e talvez mais famoso princípio: o desejo ardente. Para Hill, não se tratava de um simples querer. Era uma obsessão, um desejo tão intenso que se tornava a principal força motriz da sua vida, algo que consumia seus pensamentos e direcionava todas as suas ações. Parece poético, certo? Mas o que está, de fato, acontecendo no nosso cérebro quando sentimos isso? A neurociência hoje nos dá a resposta. O que Hill chamava de desejo ardente, nós podemos traduzir como a criação de um alvo tão claro e emocionalmente carregado que ele ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro. E o principal neurotransmissor desse sistema é a dopamina. Ao contrário do que muitos pensam, a dopamina não é a molécula do prazer, mas sim a molécula da motivação. É o combustível químico que nos impulsiona a buscar, a agir, a perseguir algo. Quando você define um objetivo que é genuinamente excitante para você, seu cérebro libera dopamina, te dando a energia para ir atrás dele. Mas tem mais. Todos nós temos algo chamado sistema de ativação reticular ou SAR. Pense no SAR como o algoritmo de busca do seu cérebro. Ele funciona 24 horas por dia, filtrando a quantidade absurda de informações ao nosso redor e nos mostrando apenas o que ele considera relevante. Quando você tem um desejo vago, seu SAR não sabe o que procurar. Mas quando você define um desejo ardente, um alvo específico, você está programando seu SAR.
Ele começa a filtrar a realidade e a te mostrar as pessoas, as conversas, as oportunidades e as informações que estão alinhadas com aquele objetivo. Então, a tática validada pela ciência não é apenas desejar muito, é definir seu objetivo com uma clareza visual e emocional tão intensa que ele efetivamente programe o seu hardware cerebral. Não é mágica, é neurologia. Claro, ter um alvo claro e a motivação para persegui-lo não é suficiente se, no fundo, você não acredita que pode acertá-lo. E é aqui que entra o segundo princípio de Hill, um dos mais abstratos: a fé. Para ele, a fé era uma certeza absoluta, uma autoconfiança inabalável na sua própria capacidade de realizar seu desejo. Novamente pode soar como um pensamento positivo vazio, mas a ciência nos mostra que isso é um processo físico e real. O que Hill chamou de fé, a neurociência hoje chama de neuroplasticidade em ação. Neuroplasticidade é a descoberta revolucionária de que nosso cérebro não é uma estrutura fixa, mas sim incrivelmente maleável. Ele pode se reorganizar, criar novas conexões neurais e fortalecer as existentes com base em nossos pensamentos e principalmente em nossas ações repetidas. Pense em tentar abrir um caminho novo numa floresta densa. No começo, cada passo é difícil. Você precisa de um facão, mas quanto mais você passa por aquele mesmo caminho, mais a vegetação se afasta, o chão se solidifica e o que era um esforço imenso se torna uma trilha clara e fácil de percorrer. Seu cérebro funciona da mesma forma. Cada vez que você se propõe a fazer algo e consegue, por menor que seja, você fortalece o caminho neural da competência e da autoconfiança. Esqueça o finja até conseguir. A abordagem científica é muito mais poderosa. Haja até se tornar. A confiança não brota do nada, ela é construída. A tática validada aqui é focar em metas pequenas, mensuráveis e dentro do seu controle. Defina uma tarefa, execute-a e conscientemente reconheça essa pequena vitória. Cada ciclo completo não está apenas melhorando sua moral, está literalmente construindo, tijolo por tijolo, os circuitos neurais da autoconfiança no seu cérebro. Você está fisicamente se tornando a pessoa que acredita ser. Agora que você tem um alvo claro e está construindo a confiança para chegar lá, como manter sua mente programada para o sucesso, mesmo nos dias ruins, é aqui que entra o terceiro e talvez mais polêmico princípio: a autossugestão. A ideia de repetir afirmações para si mesmo até que o subconsciente as aceite é, para muitas pessoas céticas, o ponto em que a filosofia de Hill parece virar misticismo. Mas, mais uma vez, se olharmos através das lentes da ciência, encontramos um mecanismo lógico e poderoso. A autossugestão é uma ferramenta genial para hackear uma característica fundamental do nosso cérebro: o viés de confirmação. Todos nós temos isso. O viés de confirmação é a tendência natural do nosso cérebro de procurar, interpretar e lembrar de informações que confirmam nossas crenças existentes. É por isso que, quando você decide comprar um carro de um determinado modelo e cor, de repente você começa a ver-lo em toda parte. O número desses carros na rua não aumentou. Foi o seu cérebro que passou a filtrar a realidade para confirmar o seu novo interesse. A autossugestão, quando bem feita, é um método para inserir conscientemente a crença que você quer que o seu cérebro confirme. O erro que a maioria das pessoas comete é usar afirmações passivas e vagas, como "eu sou rico". Seu cérebro olha para sua conta bancária e diz: "Não, você não é", e a afirmação morre ali. A tática validada e muito mais eficaz é usar afirmações ativas e comportamentais. Em vez de "eu sou rico", tente: "Eu sou o tipo de pessoa que dedica 1 hora por dia, sem falhar, ao meu projeto que gera renda extra". Percebe a diferença? A segunda afirmação é um comando, uma identidade baseada em ação. Ela programa o seu viés de confirmação para procurar maneiras de cumprir essa identidade,
transformando a autossugestão de um desejo passivo em um plano de ação diário. Então vamos juntar tudo isso. O desejo ardente de Hill é a ciência do foco e da motivação, usando a dopamina e o seu sistema de ativação reticular. A fé é a ciência da neuroplasticidade, a prova de que você pode construir fisicamente os circuitos da autoconfiança através de pequenas vitórias consistentes. E a autossugestão é a ciência de programar o seu viés de confirmação para trabalhar a seu favor, transformando afirmações em ações. O que isso significa para você? Na prática, significa que você não precisa mais ter fé cega para acreditar no poder da sua mente. Você não precisa mais se sentir cético em relação a esses conceitos. Agora, você tem as evidências. Você tem um arsenal de ferramentas que são duplamente validadas pela observação genial de Napoleon Hill e pelas provas concretas da ciência moderna. Você pode aplicar essas estratégias não mais como um filósofo, mas como um engenheiro que entende a planta do próprio cérebro. E essa, sem dúvida, é a base mais sólida que existe para construir qualquer tipo de sucesso. Agora, eu quero saber de você. Qual desses 3 princípios, agora com essa nova visão da ciência, fez mais sentido para você e você vai começar a aplicar amanhã? Comente aqui embaixo. Eu quero muito ler e saber sua opinião. E claro, se você gostou dessa análise que une desenvolvimento pessoal e ciência, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos